A manhã despertava com suavidade na Casa da Luz, uma mansão imponente cravada no alto de uma colina em Copacabana, Rio de Janeiro. O sol nascente derramava seus raios dourados sobre os mosaicos de pedra polida do pátio, enquanto a brisa do Atlântico sussurrava entre as palmeiras, trazendo um leve aroma de sal e jasmim. A mansão, com suas janelas altas de vitrais coloridos e paredes brancas que brilhavam como conchas sob a luz, era mais do que uma residência. Era um símbolo do poder de João Carvalho, o magnata do mercado imobiliário que construíra um império de concreto e vidro aos 35 anos. No entanto, dentro daquelas paredes, o ar era tão parado que qualquer som, por mais leve que fosse, parecia uma intrusão. O silêncio reinava como um guardião invisível, envolvendo os corredores amplos e os salões de mármore, onde o pó nunca ousava se acumular. Naquela manhã, o único som que quebrava a quietude era o roçar delicado de um pano deslizando sobre o corrimão de mogno da escadaria principal. Mariana Almeida, a nova empregada da casa, movia-se com uma precisão quase ritualística. Seus gestos eram suaves, como se temesse perturbar a ordem sagrada do lugar. Vestia um uniforme cinza simples, o tecido roçando ligeiramente acima dos tornozelos. E seus sapatos pretos, gastos pelo uso, não faziam barulho contra o chão frio. Seus cabelos castanhos, presos em uma trança firme, refletiam o brilho tímido do sol que entrava pelas janelas altas. Não usava joias, perfume ou qualquer coisa que chamasse atenção. Sua presença era tão discreta quanto uma sombra, mas seus olhos, de um castanho quente como café torrado, pareciam carregar uma história que ela guardava só para si. Mariana trabalhava na Casa da Luz há pouco menos de um mês, contratada em caráter experimental como empregada residente. Era eficiente, quase invisível, movendo-se pelos quartos e corredores com uma dedicação que beirava o sagrado. Limpava cômodos que ninguém mais entrava, polia pratarias que não eram usadas havia anos e dobrava lençóis com uma precisão que fazia a governanta, Dona Clara, murmurar elogios durante os intervalos. Mas o que mais chamava a atenção dos outros empregados, especialmente daqueles que serviam na mansão há décadas, era sua recusa em aceitar gorjetas. Nem mesmo o velho motorista Antônio, que gostava de oferecer uma nota de R$ 10 aos novatos, conseguira fazer Mariana aceitar seu dinheiro. Obrigada, mas não posso aceitar, dizia ela, com um sorriso gentil que parecia ao mesmo tempo grato e definitivo. Dona Clara, que supervisionava a equipe com um olhar firme mas afetuoso, certa vez deixou um envelope com dinheiro escondido entre toalhas dobradas. Mas Mariana o devolveu com a mesma resposta serena. Para a maioria, essa atitude era admirável, um sinal de integridade rara. Para João Carvalho, no entanto, era suspeita. No último andar da mansão, atrás de portas escuras de ébano, João observava o mundo com a frieza de quem aprendera a desconfiar de tudo. Seu escritório, com paredes forradas de maquetes de arranha-céus e mapas detalhados do Rio, era seu refúgio. Naquela manhã, ele estava de pé diante de uma grande tela dividida em 4 imagens ao vivo, captadas pelas câmeras de segurança estrategicamente posicionadas pela casa. Seus olhos, de um cinza cortante, fixaram-se em uma delas. Mariana, no salão de jantar, limpando a longa mesa de jacarandá com movimentos lentos e precisos. A luz do sol atravessava as cortinas de linho, derramando-se sobre o piso como mel, e iluminava o contorno de sua figura enquanto ela ajustava um candelabro de prata com cuidado quase reverente. Ela não aceita gorjetas, disse João, a voz plana, sem tirar os olhos da tela. Ao seu lado, Rafael, seu assistente de longa data, ergueu os olhos do tablet onde revisava contratos. Eu notei isso também. Ela é impecável, João. Silenciosa, eficiente, nunca reclama.
Dona Clara disse que nunca viu alguém tão dedicado. João não respondeu de imediato. Inclinou-se ligeiramente para a tela, observando como Mariana reposicionava uma cadeira que já estava perfeitamente alinhada. É isso que me incomoda, disse finalmente, a voz carregada de uma desconfiança que parecia entalhada em sua alma. Ela é boa demais. Perfeita demais. Rafael arqueou uma sobrancelha, confuso. Você está dizendo que ela é boa no trabalho. E isso é um problema? João se virou para a janela que dava para o jardim, onde hibiscos vermelhos balançavam ao vento. Quando eu era criança, começou ele, a voz mais baixa, quase hesitante. Tínhamos uma empregada chamada Lúcia. Ela era como família. Fazia chocolate quente quando eu ficava doente, contava histórias sobre o interior de Minas Gerais. Eu confiava nela. Até que um dia ela sumiu com metade das joias da minha mãe e o dinheiro do cofre. Rafael ficou em silêncio. Já ouvira pedaços dessa história antes, mas nunca com tanto peso. João continuou, os olhos fixos em um ponto distante. Meu pai disse que foi uma lição. As pessoas mais gentis, as que sorriem com facilidade, são as que mentem melhor. As que parecem humildes demais são as que escondem mais. Rafael olhou de volta para a tela, onde Mariana agora recolhia seus panos de limpeza, dobrando-os com o mesmo cuidado que dedicava a tudo. Talvez ela seja apenas decente, sugeriu ele, hesitante. João apertou a mandíbula. Ou talvez ela seja paciente, jogando um jogo longo, esperando o momento certo. Ele voltou-se para a tela, o rosto inescrutável. Não basta que ela não aceite dinheiro. Quero ver o que ela faz quando acha que ninguém está olhando. Não quando é fácil ser boa, mas quando não é. Rafael franziu o senho. Você vai testá-la? João assentiu, os olhos brilhando com uma determinação fria. Ela sobreviveu 1 mês. Vamos ver o que acontece quando a bondade não for conveniente. Pela primeira vez, desde que Mariana Almeida chegou à Casa da Luz, João Carvalho sentiu algo que não estava acostumado a sentir. Incerteza. Era um sentimento estranho, quase desconfortável, como uma pedra no sapato de um homem que caminhava apenas em superfícies perfeitamente polidas. Naquela tarde, o salão principal da mansão foi preparado com um cuidado especial. As cortinas de veludo azul, que caíam até o chão, balançavam suavemente com a brisa que entrava pelas janelas abertas. O sol pintava listras douradas no piso de parquet, e o aroma de café recém-passado pairava no ar. Sobre a mesa de centro de carvalho, João deixou, como se por descuido, um conjunto de itens. Uma carteira de couro preta, uma corrente de ouro com um pingente em forma de âncora e uma pilha de notas de R$ 100, presas por um clipe dourado. Tudo parecia casual, como se ele tivesse esquecido os objetos ali antes de se deitar no sofá de veludo verde, a poucos metros dali. Sua camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelava abotoaduras de prata reluzente. A cabeça repousava contra uma almofada, os olhos fechados, a respiração lenta e controlada. Cada detalhe fora calculado. A posição do corpo, o ritmo da respiração, a mão que pendia relaxada sobre a borda do sofá. Mas João estava completamente acordado. Atrás de uma pintura emoldurada na parede oposta, uma câmera de segurança discreta capturava tudo. Ele havia verificado os ângulos, garantido que nada estava obstruído. Hoje, ele não confiava em instintos. Hoje, ele queria provas. O relógio de parede marcava 14h43 quando ele ouviu o som leve de passos se aproximando. Uma batida suave na porta aberta, quase inaudível, seguida de silêncio. Então, os passos recomeçaram, hesitantes, mas firmes. Mariana Almeida entrou no salão. João sentiu sua presença antes mesmo de qualquer som confirmar. Era algo na maneira como ela se movia, como se o próprio ar se ajustasse para não perturbá-la.
Ele manteve os olhos fechados, a respiração uniforme, enquanto contava mentalmente os segundos. Ela parou. Ele sabia que ela havia visto os itens na mesa. O silêncio se tornou mais pesado, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. João esperou, os sentidos aguçados. Ouviu o leve som de um pano sendo desdobrado, seguido pelo roçar quase imperceptível contra a madeira. Ela estava limpando, mas não se aproximava da mesa. Em vez disso, movia-se ao redor do sofá, polindo a base de uma estante com movimentos lentos e metódicos. Então, cruzou o salão até o aparador, onde ajustou um vaso de orquídeas brancas, alinhando-o com uma precisão que parecia desnecessária. Ela ignorava completamente a tentação óbvia a poucos centímetros dali. João sentiu o peso do próprio coração batendo, mais alto do que gostaria. Ele contou. 1, 2, 3 segundos. Então, uma pausa. Ele podia sentir o olhar dela, não na mesa, mas nele. Ela o observava, não com curiosidade ou ganância, mas com algo que ele não conseguia nomear. Então, veio o som que ele não esperava, o roçar suave de tecido. Mariana pegou algo, mas não era dinheiro. Era uma manta leve, dobrada sobre o braço de uma poltrona próxima. Ele ouviu seus passos se aproximarem, tão leves que pareciam flutuar. Ela estava ao seu lado agora, tão perto que ele podia sentir o leve deslocamento de ar. Com cuidado, como se temesse acordá-lo, ela desdobrou a manta e a colocou sobre ele, cobrindo seu peito e ombros. Suas mãos, delicadas, ajustaram a manta para que não escorregasse. Então, algo inesperado. Ele sentiu o toque de seus dedos, quase etéreo, afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre sua testa. O gesto era tão suave, tão desprovido de qualquer intenção além da bondade, que parecia pertencer a outro mundo, um onde as pessoas não precisavam de máscaras. E então ela sussurrou, tão baixo que as palavras quase se perderam no silêncio. Obrigada por me deixar estar aqui. Não vou desapontá-lo. A voz dela era um murmúrio, como uma prece que não pedia nada em troca. João sentiu um aperto no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Ele queria abrir os olhos, dizer algo, mas não o fez. Permaneceu imóvel, os olhos ainda fechados, enquanto os passos dela se afastavam, tão silenciosos quanto haviam chegado. Quando o som desapareceu completamente, ele abriu os olhos, o coração batendo descompassado. A manta ainda estava ali, leve e quente, como uma prova de algo que ele não estava preparado para compreender. Olhou para a mesa. A carteira, a corrente e o dinheiro permaneciam intocados. Mas ao lado do sofá, sobre a mesa de canto, havia algo novo. Uma pequena flor selvagem, colhida do jardim, com pétalas brancas e um miolo amarelo brilhante. Não era um gesto calculado, nem uma tentativa de impressionar. Era apenas Mariana. João levantou-se lentamente, a manta deslizando para o lado. Caminhou até a janela, onde o mar de Copacabana brilhava ao longe, sob o sol da tarde. Ele segurou a flor entre os dedos, girando-a lentamente. Pela primeira vez em anos, João Carvalho, o homem que construíra muros de aço ao redor de si, sentiu uma rachadura se formar. Não era grande, mas era suficiente para deixar entrar algo que ele havia esquecido. A possibilidade de que a bondade, às vezes, era exatamente o que parecia ser. E isso o assustava mais do que qualquer traição jamais poderia. Os dias seguintes na Casa da Luz pareciam carregar uma nova textura, como se o ar, antes tão rígido e silencioso, tivesse começado a respirar. A mansão, com seus arcos de pedra e janelas que capturavam o brilho do mar de Copacabana, continuava sendo um palco de opulência, mas algo havia mudado para João Carvalho. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Mariana Almeida, a empregada que, com um gesto simples, havia abalado sua certeza de que toda bondade escondia um motivo.
A flor selvagem, com suas pétalas brancas e miolo amarelo, ainda repousava sobre a mesa de canto no salão principal, intocada, como um lembrete de algo que ele não sabia nomear. João, um homem que construíra sua vida sobre o controle e a desconfiança, sentia-se desarmado, e isso o incomodava profundamente. Ele precisava entender quem era Mariana, não apenas pelo que ela fazia, mas por quem ela era quando ninguém a observava. Assim, nos dias que se seguiram, ele começou a prestar atenção, não mais com o olhar frio de um juiz, mas com uma curiosidade que beirava a obsessão. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de linho do corredor oeste, onde Mariana trabalhava naquela segunda-feira. Ela movia-se com a mesma precisão de sempre, polindo uma cômoda antiga com um pano macio, os gestos tão delicados que pareciam acariciar a madeira. João, escondido na penumbra de uma porta entreaberta, observava. Não era a primeira vez que fazia isso. Desde o incidente com a manta e a flor, ele havia começado a acompanhar os movimentos dela, às vezes diretamente, às vezes através das câmeras de segurança que cobriam a mansão como olhos invisíveis. Na tela de seu escritório, ele a vira limpar um candelabro de cristal com uma paciência quase meditativa, cada pingente brilhando como se fosse novo. Vira a rearrumar livros na biblioteca, alinhando-os com cuidado, mesmo que ninguém os tocasse há anos. Mas o que o intrigava não era apenas sua eficiência. Era a maneira como ela parecia se importar com coisas que ninguém notava. Um vaso ligeiramente desalinhado, uma mancha quase imperceptível no tapete persa, uma cortina que não caía perfeitamente. Tudo isso recebia sua atenção, como se cada detalhe fosse uma pequena oferenda ao mundo. Naquela manhã, enquanto Mariana polia a cômoda, João notou algo novo. Ao lado da cômoda, encostado na parede, havia um quadro antigo, uma pintura a óleo da avó de João, Dona Isabel, uma mulher de olhar severo, mas gentil, que ele lembrava com uma mistura de saudade e reverência. O quadro estava empoeirado, as cores desbotadas pelo tempo, e a moldura dourada havia perdido o brilho. Mariana parou o que fazia, inclinando a cabeça para estudar a pintura. João esperava que ela apenas limpasse a superfície e seguisse em frente. Mas ela fez algo inesperado. Com cuidado, pegou um pano limpo e um frasco pequeno de óleo de limpeza e começou a trabalhar na moldura, removendo a sujeira acumulada com uma delicadeza que parecia mais um ritual do que uma tarefa. Quando terminou, o dourado da moldura brilhava novamente, e a imagem de Dona Isabel parecia recuperar um pouco de sua antiga majestade. Mariana deu um passo atrás, examinando o trabalho com um leve sorriso, quase imperceptível, antes de continuar sua rotina. João, ainda na penumbra, sentiu um aperto no peito. Aquele quadro era uma relíquia de sua infância, um lembrete da avó que lhe ensinara a amar as pequenas coisas, o cheiro de café fresco, o som das ondas em Copacabana, as histórias contadas ao pé do fogão. Mas também era um lembrete da traição que veio depois, quando uma empregada, anos atrás, levara as joias de Dona Isabel e partira sem deixar rastros. Ver Mariana tratar aquele quadro com tanto cuidado era como assistir a uma memória ser restaurada e, ao mesmo tempo, desafiada. Mais tarde, naquele dia, João caminhava pelo jardim dos fundos da mansão, um lugar que raramente visitava. Era uma área meio selvagem, onde trepadeiras de jasmim se entrelaçavam em cercas de ferro e o capim crescia entre as pedras do caminho. O jardim não era tão impecável quanto o resto da Casa da Luz. Era um espaço esquecido, onde a natureza parecia reclamar o que era seu. Enquanto atravessava o caminho, ele ouviu um som leve, como um farfalhar. Parou e viu Mariana agachada perto de um arbusto, com uma tigela de água ao lado. Diante dela, um cachorro pequeno, magro e de pelo emaranhado,
bebia com avidez. O animal parecia um vira-lata, com olhos desconfiados, mas gratos. Mariana falava com ele em um tom baixo, quase um murmúrio, enquanto acariciava sua cabeça com cuidado. Você vai ficar bem, pequeno. Só precisa de um pouco de cuidado. João ficou parado, escondido atrás de uma palmeira, sentindo algo que não conseguia explicar. Ela não apenas dera água ao cachorro, ela havia trazido uma tigela do próprio estoque da cozinha, algo que poderia ser considerado uma infração pelas regras rígidas da mansão. Mas não havia ninguém por perto, ninguém para impressionar. Era apenas ela e o cão, e a bondade que fluía entre eles era tão natural quanto o vento que balançava as folhas. Naquela noite, no silêncio de seu escritório, João revisava as gravações das câmeras de segurança, algo que se tornara um hábito nos últimos dias. Ele parou em uma cena do início da semana, capturada no pátio traseiro da mansão. Era Mariana, novamente. Mas dessa vez ao lado de seu Manuel, o jardineiro idoso que trabalhava na Casa da Luz desde antes de João nascer. Manuel, com suas mãos calejadas e costas curvadas, tentava carregar um saco pesado de terra, mas suas pernas tremiam sob o peso. Mariana apareceu na tela, sem hesitar, pegando o saco com ele e carregando-o até o canteiro. Quando Manuel tentou agradecer, ela apenas sorriu e disse algo que a câmera não captou claramente, mas que fez o velho rir. Um som raro que ecoou no pátio vazio. Depois, ela pegou uma vassoura e começou a varrer as folhas secas ao redor, enquanto Manuel descansava em um banco, contando histórias sobre os velhos tempos. João pausou a gravação, o dedo pairando sobre o teclado. Ele sentia algo crescendo dentro de si, uma mistura de admiração e desconforto. Por que ela fazia isso? Por que se importava tanto com coisas tão pequenas, com pessoas que, para a maioria, eram invisíveis? Enquanto pensava, uma memória veio à tona, tão vívida que parecia uma ferida reaberta. Ele se lembrou de Dona Isabel, sentada na varanda da Casa da Luz, muitos anos atrás, quando ele ainda era um menino de cabelos despenteados e joelhos ralados. Ela segurava uma xícara de chá e contava histórias sobre o Rio de Janeiro de sua juventude, sobre os bondinhos que subiam o morro, sobre as festas na praia. Joãozinho, ela dizia, as pessoas mais importantes não são as que gritam mais alto, são as que fazem o mundo um pouco melhor, sem pedir nada em troca. Ele acreditava nela, com a fé cega de uma criança. Até o dia em que Lúcia, a empregada que parecia parte da família, desapareceu com as joias da avó. Naquela noite, Dona Isabel não chorou, mas seus olhos carregavam uma tristeza que João nunca esqueceu. Nunca confie cegamente, meu menino, ela disse. A bondade pode ser uma máscara. Essas palavras moldaram João, construíram os muros que ele ergueu ao redor de si. E agora, ali estava Mariana, desafiando cada pedra daqueles muros com gestos que pareciam ecoar as lições de Dona Isabel, mas sem a sombra da traição. No dia seguinte, João desceu ao térreo mais cedo do que o habitual. O sol ainda não havia alcançado seu ápice, e a mansão estava envolta em uma quietude quase sagrada. Ele caminhava pelo corredor principal quando ouviu um som vindo da lavanderia, um espaço pequeno e abafado onde as máquinas zumbiam suavemente. Parou na porta e viu Mariana dobrando toalhas com a mesma precisão de sempre. Mas havia algo diferente. Sobre a bancada, ao lado das toalhas, estava uma pequena pilha de frutas, mangas, goiabas e um cacho de bananas. Ao lado, um bilhete escrito à mão, em uma caligrafia delicada. Para Dona Rosa, que adora frutas frescas. Espero que goste. Dona Rosa era a cozinheira da mansão. Uma mulher de meia-idade que sempre falava sobre sua paixão por frutas tropicais, mas que raramente tinha tempo para comprá-las. João ficou parado, sentindo o peso daquele bilhete. Mariana não apenas notava as pessoas ao seu redor.
Ela via o que as fazia felizes, mesmo que fosse algo tão simples quanto uma goiaba madura. Ele voltou ao escritório, mas a inquietação não o deixou. Sentou-se diante da tela, onde a gravação de Mariana e Manuel ainda estava pausada. Ele apertou o play e a imagem ganhou vida novamente. Mariana, agora, pegava uma mangueira para regar as plantas, enquanto Manuel contava outra história, rindo com uma leveza que João raramente via. Ele aumentou o volume, tentando captar as palavras dela. Seu Manuel, o senhor já pensou em plantar lavandas aqui? Elas trazem paz, sabia? Manuel riu, balançando a cabeça. Menina, você é um anjo. Quem dera todo mundo tivesse esse coração. João desligou a tela abruptamente, como se as palavras fossem demais para suportar. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde o cachorro vira-lata agora dormia sob a sombra de uma árvore, com uma tigela de água nova ao lado. Mariana havia voltado lá. Ele sabia. Ela sempre voltava. Naquela noite, enquanto a lua cheia pairava sobre Copacabana, João sentou-se em sua poltrona de couro, segurando a flor selvagem que Mariana deixara dias antes. Ele girava o caule entre os dedos, sentindo a textura frágil das pétalas. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer. Queria acreditar que Mariana era diferente, que sua bondade era real, mas a voz de Dona Isabel ecoava em sua mente. A bondade pode ser uma máscara. E ainda assim, cada gesto de Mariana, o quadro limpo, o cachorro alimentado, o bilhete para Dona Rosa, a risada compartilhada com Manuel, parecia gritar o contrário. João fechou os olhos, a flor ainda em suas mãos. Ele não estava mais testando Mariana. Estava testando a si mesmo, tentando descobrir se ainda era capaz de acreditar em algo tão puro quanto o que ela representava. E essa dúvida, mais do que qualquer outra coisa, o mantinha acordado até o amanhecer. A Casa da Luz parecia pulsar com vida naquela noite de sábado, transformada pelo frenesi de uma gala de caridade que João Carvalho organizava anualmente para seus investidores e parceiros. O pátio central, banhado pela luz suave de lanternas penduradas, brilhava como uma constelação terrestre. Mesas cobertas com toalhas de linho branco exibiam arranjos de orquídeas e taças de cristal que refletiam o brilho das velas. O som de risadas e tilintar de copos misturava-se à melodia de um quarteto de cordas, enquanto o aroma de jasmim e champanhe flutuava no ar quente de Copacabana. A mansão, com suas janelas altas e vitrais reluzentes, era um espetáculo de elegância. Mas, por trás da fachada perfeita, uma tensão sutil pairava. João, impecável em um terno azul marinho, movia-se entre os convidados com seu charme calculado, apertando mãos e trocando sorrisos que nunca alcançavam os olhos. Ele era o anfitrião perfeito, mas sua mente estava em outro lugar. Desde o incidente com a manta e a flor, e depois de observar os pequenos gestos de bondade de Mariana Almeida, algo dentro dele havia começado a ceder. Ele não queria admitir, mas cada ação dela, desde cuidar de um cão vira-lata até restaurar o quadro de sua avó, desafiava os muros que ele construíra ao longo dos anos. E agora, naquela noite, ele a havia colocado em um papel inesperado. Mariana era responsável por coordenar a entrada dos convidados, gerenciar a lista de presenças e garantir que cada detalhe da gala corresse sem falhas. Era uma tarefa que exigia confiança, e João, contra sua própria lógica, decidira que ela era a pessoa certa para isso. Mariana movia-se pela entrada com uma graça silenciosa, segurando uma prancheta com a lista de convidados. Seu vestido azul claro, simples mas elegante, destacava o brilho quente de seus olhos castanhos. Ela cumprimentava cada recém-chegado com um sorriso gentil, indicando o caminho com gestos precisos, como se tivesse nascido para aquele papel. João, de longe,
Observava-a entre conversas com investidores. Havia algo nela que parecia pertencer àquele ambiente, não como uma empregada, mas como alguém essencial à alma da Casa da Luz. Ele tentou ignorar a sensação, focando-se nas conversas sobre novos projetos imobiliários, mas seus olhos voltavam para ela, atraídos por sua presença quase magnética. Tudo corria perfeitamente até que, no meio da noite, um incidente quebrou a harmonia cuidadosamente orquestrada. Dona Helena Vargas, uma investidora conhecida por seu temperamento afiado e gosto por dramas, levantou-se de sua cadeira no canto do salão de jantar, segurando algo entre os dedos. Com licença, disse ela, a voz alta o suficiente para fazer cabeças se virarem. Ela ergueu um pequeno bracelete de prata, o metal brilhando sob a luz dos lustres. Alguém perdeu isto? Ou seria melhor dizer que foi deixado de propósito? O tom dela era teatral, carregado de insinuação. Estava no chão, bem debaixo da cadeira onde o Sr. Almeida estava sentado. Cheira a lavanda, muito intencional. O silêncio caiu sobre o salão como uma cortina pesada. João, que conversava com um grupo de investidores, virou-se, os olhos estreitando-se. Dona Clara, a governanta, avançou rapidamente, tentando conter a situação. Eu cuido disso, Dona Helena, disse ela, estendendo a mão para pegar o bracelete. Mas Helena não estava disposta a encerrar o espetáculo. Já estive em muitas mansões, meu bem. Sei como essas coisas funcionam. Um bracelete esquecido? Por favor, é um truque velho. Alguém quer chamar atenção. Talvez até algo mais. A acusação pairava no ar, afiada como uma lâmina. Os convidados trocaram olhares, alguns murmurando, outros disfarçando risos. João sentiu a mandíbula apertar. Ele sabia que o bracelete pertencia a Mariana. Ele o vira em seu pulso dias antes. Um objeto simples, com um pequeno pingente em forma de flor, algo que parecia carregar um significado pessoal. Ele também sabia que Helena Vargas adorava criar cenas, mas a implicação era clara. Alguém estava acusando Mariana de tentar manipular um dos convidados, talvez até de algo pior. Antes que ele pudesse intervir, Dona Clara chamou Mariana ao corredor dos fundos, perto do escritório. João seguiu, mantendo-se a poucos passos, os punhos cerrados. No corredor, Mariana apareceu, o rosto pálido, mas composto, as mãos cruzadas à frente do uniforme. Dona Clara segurava o bracelete com cuidado. Mariana, isto é seu? Perguntou, a voz suave, quase maternal. Mariana olhou para o objeto, os olhos arregalando-se por um instante antes de baixarem. Sim, respondeu, a voz firme, mas baixa. Deve ter caído do meu pulso enquanto eu limpava o salão de recepção. Dona Clara assentiu. Eu sei que você não faria isso de propósito. Já vi você com esse bracelete antes. É importante para você, não é? Mariana hesitou, depois assentiu, os dedos apertando levemente a saia. Era da minha mãe. João, parado na sombra do corredor, sentiu algo se retorcer dentro dele. Ele queria falar, interromper, mas algo o segurou. Dona Helena apareceu no corredor, ainda segurando o bracelete como se fosse uma prova em um tribunal. Então, menina, vai dizer que foi um acidente? Que simplesmente esqueceu algo assim tão conveniente? A voz dela era cortante, e Mariana encolheu-se ligeiramente, mas não respondeu. João deu um passo à frente, incapaz de se conter. Basta, Helena, disse ele, a voz fria como o mármore sob seus pés. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Helena ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas não recuou. João, você sabe como essas coisas são. Pessoas como ela sempre têm segundas intenções. O ela caiu como uma pedra, e Mariana baixou o olhar, as mãos tremendo levemente. João olhou para Mariana, esperando que ela se defendesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Mas ela permaneceu em silêncio,
os olhos fixos no chão. Mariana, disse ele, a voz mais suave agora. Por que não disse nada? Por que não explicou que foi um acidente? Ela levantou o rosto, os olhos brilhando com algo que não era exatamente tristeza, mas uma espécie de resignação antiga. Porque não teria adiantado, respondeu quase um sussurro. Então, as palavras saíram, hesitantes no início, como se ela estivesse desenterrando algo enterrado há muito tempo. Eu trabalhava em um asilo em Niterói. Tinha um paciente, seu Roberto, que me tratava como filha. Uma noite, ele teve um colapso. A ambulância demorou. Então eu doei meu sangue para mantê-lo vivo. Ele sobreviveu. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Dias depois, alguém denunciou que um relógio dele havia sumido. Encontraram no meu armário. Eu não peguei, juro, mas ninguém perguntou. Eles me mandaram embora. Desde então, quando me acusam, eu não explico. É mais fácil. As pessoas acreditam no que querem. O corredor ficou em silêncio, o peso das palavras de Mariana enchendo o espaço como uma névoa. João sentiu algo quebrar dentro dele, não com estardalhaço, mas com uma rachadura silenciosa, como gelo cedendo sob o calor. Ele viu, nos olhos dela, não apenas a dor de uma injustiça passada, mas a força de alguém que aprendera a carregar essa dor sem se curvar. Dona Helena, desconcertada, murmurou algo sobre mal-entendidos e se afastou, deixando o bracelete com Dona Clara. A governanta entregou-o a Mariana, tocando seu ombro com suavidade antes de sair. João e Mariana ficaram sozinhos no corredor, o som distante da música da gala ecoando como um mundo separado. Você não precisava ficar calada, disse João, a voz rouca. Eu teria acreditado em você. Mariana olhou para ele surpresa. O bracelete apertado entre os dedos. O senhor não me conhece, disse ela, quase como um desafio. João deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Eu sei o suficiente, e sei que errei em duvidar de você desde o começo. Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem estranhas em sua boca. Quando eu era criança, alguém em quem eu confiava levou algo mais do que dinheiro da minha família. Levou minha fé nas pessoas. Mas você me faz querer acreditar de novo. Mariana piscou, os olhos brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Eu não sou perfeita, Sr. Carvalho. Só tento fazer o que é certo, mesmo que doa. Naquela noite, o céu sobre o Rio de Janeiro escureceu rapidamente, as nuvens pesadas anunciando uma tempestade. Enquanto os convidados da gala se despediam, trovões ecoavam ao longe, e o vento começava a sacudir as palmeiras no jardim. João estava no salão principal, ajudando a equipe a organizar as últimas coisas, quando as luzes piscaram e apagaram. Um murmúrio de surpresa percorreu os poucos funcionários que ainda estavam na mansão. O gerador de emergência ligou, mas apenas parcialmente, deixando o corredor da cozinha no escuro. João pegou uma lanterna no armário do hall e caminhou em direção à ala dos fundos, onde ouviu um barulho. Ao virar a esquina, ele a viu. Mariana, pressionando um pano contra uma janela rachada, onde a chuva entrava com força, molhando o chão e seu vestido. Ela tremia, o cabelo solto e encharcado, mas continuava ali, tentando conter a água. Sem pensar, João correu até ela, tirando o paletó e colocando-o sobre seus ombros. Vamos, você vai se resfriar, disse ele, a voz firme mas gentil. Ele segurou a mão dela, não com força, mas com uma determinação que parecia nova para ele. Guiou-a pelo corredor até a pequena cozinha de emergência. Um espaço apertado, mas aquecido pela luz âmbar do gerador. Mariana ficou de pé, ainda tremendo, os braços cruzados sob o paletó dele. João pegou 2 canecas desparelhadas e serviu água quente, mais para ocupar as mãos do que por necessidade.
A chuva batia contra as janelas, um tamborilar incessante, como se quisesse invadir o mundo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o som da tempestade preenchendo o espaço entre eles. Então, João falou, a voz quase um sussurro. Por que você ficou, Mariana? Depois de tudo, você poderia ter ido embora. Ela olhou para ele, surpresa, os cabelos ainda pingando. Porque este lugar precisa de mim, disse ela, a voz suave, mas firme. E porque eu vejo o Senhor, mesmo quando o Senhor tenta se esconder. João sentiu a respiração travar. Ele olhou para ela. Realmente olhou, vendo não apenas a empregada, mas a mulher que carregava uma força silenciosa, uma bondade que não pedia nada em troca. Eu não sei como confiar nas pessoas, admitiu ele, as palavras saindo com dificuldade. Sempre achei que era mais seguro manter todos à distância. Mariana deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. O senhor não precisa saber como confiar, só precisa querer. Naquela pequena cozinha, sob o zumbido da luz de emergência, algo mudou. João estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo molhado. Não era um gesto romântico, mas um reconhecimento, como se ele estivesse vendo Mariana pela primeira vez. Ela não recuou, apenas sustentou o olhar dele. E naquele momento, a tempestade lá fora pareceu menos feroz. A Casa da Luz, com todos os seus muros e segredos, parecia pela primeira vez um pouco mais quente. O outono chegou ao Rio de Janeiro com uma suavidade que parecia desafiar o tempo. As folhas das palmeiras no jardim da Casa da Luz caíam em tons dourados, espalhando-se pelos caminhos de pedra, como um tapete tecido pela própria natureza. O ar carregava o perfume doce das flores de laranjeira misturado ao sal do mar de Copacabana, e a mansão, com suas paredes brancas e vitrais reluzentes, parecia brilhar sob a luz suave do entardecer. João Carvalho, que outrora via a Casa da Luz como um símbolo de seu império, agora a enxergava de forma diferente. Nos últimos meses, algo havia mudado, não apenas na mansão, mas dentro dele. A presença de Mariana Almeida, com sua bondade silenciosa e gestos que pareciam tocar a alma do lugar, havia plantado uma semente que ele não sabia nomear. Desde a noite da tempestade, quando compartilharam aquele momento na pequena cozinha de emergência, João sentia que os muros que construíra ao redor de si estavam desmoronando, pedra por pedra. Ele não era mais o homem que desconfiava de tudo, mas também não sabia quem estava se tornando. E, no entanto, cada pensamento o levava de volta a Mariana, a mulher que, sem alarde, o ensinara que a confiança não era algo que se controlava, mas algo que se sentia. Naquela manhã, João estava no Jardim dos Fundos, um canto esquecido da Casa da Luz, onde trepadeiras de jasmim cresciam livres e o capim insistia em brotar entre as pedras. Ele segurava uma tesoura de poda, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, as mãos sujas de terra. Não era uma imagem comum. O magnata que negociava arranha-céus em escritórios envidraçados agora estava de joelhos, cuidando de um canteiro de lavandas que ele mesmo decidira plantar. As lavandas eram uma ideia de Mariana, algo que ela mencionara casualmente meses antes, quando conversava com o jardineiro Manuel. Elas trazem paz, dissera ela, e João, sem saber por quê, decidira torná-las realidade. Cada corte que fazia nas plantas era cuidadoso, quase reverente, como se ele estivesse tentando aprender algo com elas. Ele não ouviu o portão ranger atrás de si, nem os passos leves que se aproximavam pelo caminho de pedra. Foi a voz dela, suave como a brisa, que o fez parar. Ainda não aprendeu a manter essas linhas retas, Senhor Carvalho? João levantou os olhos, o coração dando um salto. Lá estava ela, Mariana, com os cabelos castanhos um pouco mais longos, soltos em ondas suaves sobre os ombros.
Ela usava um vestido simples de linho bege, uma bolsa de lona pendurada no ombro e segurava um pequeno vaso de cerâmica com uma muda de manjericão. Seus olhos castanhos brilhavam com a mesma calidez de sempre. Mas havia algo novo neles, uma confiança que não existia quando ela chegara à Casa da Luz, tímida e quase invisível. João ficou de pé, limpando as mãos na calça, sem saber o que dizer. Mariana conseguiu finalmente, a voz rouca de surpresa. Você voltou. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar o sol. Eu disse que viria ver as lavandas. E o homem que as plantou. Ele riu, um som baixo e genuíno, algo que ele raramente permitia a si mesmo. Elas estão um pouco tortas, mas estão tentando. Mariana caminhou até o canteiro, agachando-se para inspecionar as lavandas. Elas estão perfeitas, disse ela, tocando uma das flores com a ponta dos dedos. Lavandas não precisam ser perfeitas, só precisam crescer. Ela ergueu o vaso de manjericão e o entregou a João. Trouxe isso para o jardim. Um presente. Ele pegou o vaso, sentindo o peso leve da cerâmica em suas mãos. Você sempre traz coisas que ninguém espera, disse ele, e havia uma suavidade em sua voz que ele mesmo não reconhecia. Mariana riu, um som leve que fez as folhas ao redor parecerem dançar. E você está aprendendo a aceitar, não é? Eles passaram a tarde no jardim, trabalhando lado a lado. João cavava pequenos buracos na terra, enquanto Mariana plantava o manjericão com uma delicadeza que parecia transformar cada gesto em poesia. Eles conversavam sobre coisas simples, o cheiro da chuva, o som das ondas em Copacabana, as histórias que Manuel contava sobre os velhos tempos. Mas, entre as palavras, havia algo mais profundo. João contou a ela sobre sua avó, Dona Isabel, e como ela o ensinara a amar as coisas pequenas, mas também o alertara sobre a dor da traição. Eu cresci acreditando que a bondade era uma armadilha, admitiu ele, enquanto pressionava a terra ao redor da muda. Mas você me fez questionar isso. Cada gesto seu, cada coisa que você fazia sem pedir nada em troca, era como se você estivesse me mostrando que eu estava errado. Mariana parou, segurando uma pá pequena, os olhos fixos nele. Eu não fiz nada para provar algo, Sr. Carvalho. Eu só fiz o que parecia certo. Minha mãe sempre dizia que a bondade é como plantar uma semente. Você não sabe se vai crescer, mas planta mesmo assim. João olhou para ela, e pela primeira vez, ele não viu apenas a empregada que chegara à Casa da Luz meses atrás. Ele viu uma mulher que carregava uma força silenciosa. Uma mulher que, mesmo depois de ser ferida pelo mundo, escolhia oferecer luz. Você plantou muitas sementes aqui, Mariana, disse ele, a voz baixa. E elas estão crescendo? Semanas antes, João havia feito algo que não planejara contar a ninguém. Ele contatara a Fundação Saúde Carvalho, uma organização que ele criara em memória de sua avó, e garantira uma bolsa completa de estudos para Mariana. Era uma bolsa para um curso de enfermagem, algo que ele descobrira ser o sonho dela depois de ouvir sua história no corredor. Durante a gala, ele não mencionou o feito, mas deixou um envelope sob a xícara de chá dela uma manhã, com uma carta simples. Alguém acredita em você. Vá ser quem você sempre quis ser. Quando Mariana encontrou o envelope, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada. Apenas guardou a carta e, dias depois, anunciou que partiria para começar o curso. João a deixou ir, mas com uma promessa. Se um dia você quiser voltar, a Casa da Luz estará aqui. E eu também. Agora, com Mariana de volta, mesmo que por uma visita, João sentia algo que não experimentava desde a infância. Esperança. Eles terminaram de plantar o manjericão e o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Sentaram-se em um banco de madeira no jardim,
o silêncio entre eles confortável, como se o mundo tivesse parado para ouvi-los respirar. Eu aprendi muito com você, Mariana, disse João, olhando para as lavandas que balançavam ao vento. Aprendi que confiar não é sobre controlar tudo. É sobre deixar espaço para algo maior. Mariana virou-se para ele, os olhos brilhando com a luz do crepúsculo. E eu aprendi que, às vezes, as pessoas só precisam de uma chance para mostrar quem são de verdade. Ela tirou algo do bolso, um pequeno embrulho de tecido. João o abriu com cuidado, revelando um lenço branco, impecável, com as palavras João e Mariana bordadas em fio dourado no canto. Ele olhou para o lenço, depois para ela, um sorriso lento se formando em seu rosto. Desta vez, você deixou de propósito, não é? Mariana riu, os olhos marejados. Desta vez, quero que você fique com ele. João segurou o lenço, sentindo o peso daquele gesto. Não era apenas um presente, era uma promessa, um laço que não precisava de palavras para ser compreendido. Naquela noite, a Casa da Luz estava silenciosa, mas não com a frieza de antes. João estava na cozinha, algo que ele nunca fazia antes de Mariana chegar. Ele lavava pratos lentamente, as mangas dobradas, enquanto Mariana, sentada na bancada, balançava os pés com um sorriso brincalhão. Nunca imaginei ver o grande João Carvalho lavando pratos, disse ela rindo. Ele olhou por cima do ombro, um brilho travesso nos olhos. Não conte a ninguém, vai arruinar minha reputação. Eles riram juntos, um som que encheu a cozinha de calor. Fora da janela, o mar de Copacabana brilhava sob a luz da lua, e o mundo parecia, pela primeira vez em muito tempo, completo. Enquanto as lavandas continuavam a crescer no jardim, João percebeu que a lição mais importante não estava nas palavras de sua avó, mas nas ações de Mariana. A bondade não era uma máscara, era uma escolha. Feita dia após dia, mesmo quando ninguém estava olhando. E a confiança, ele aprendeu, não era sobre certezas, mas sobre a coragem de se abrir para o desconhecido. Ele olhou para Mariana, que agora contava uma história sobre seu curso de enfermagem, e sentiu algo novo. Não apenas respeito, mas um amor que crescia tão silenciosamente quanto as lavandas no jardim. E agora, para vocês que estão acompanhando essa história, de onde vocês estão nos ouvindo? Do Rio, de São Paulo? Ou talvez de algum cantinho mais distante, como Lisboa ou Luanda? Compartilhem nos comentários, porque cada lugar de onde vocês nos veem faz parte dessa jornada. Que a bondade de Mariana e a transformação de João inspirem vocês, onde quer que estejam, a plantar suas próprias sementes de luz.